Olá, queridos irmãos do Ministério da Pregação, na região Ipiranga, da Renovação Carismática Católica, na Arquidiocese de São Paulo. Eu sou César, membro consagrado na comunidade católica Fanuel. Eu estou na sede da comunidade em Santo André. Nossa comunidade tem também uma casa, uma presença missionária na mesma região que vocês, já servindo aí há 3 anos pelo menos. E louvo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Já tivemos a graça de estar juntos tantas vezes, nos últimos 2 anos pelo menos, a convite da Vanilda e a convite de outros irmãos também, no contexto de cada grupo de oração, onde já pudemos estar juntos. E também lá no passado, ainda na outra década, quando nós nos conhecemos e por tantas ocasiões estivemos juntos. A formação de hoje estava marcada para ir metade do mês de agosto, mas em função desses problemas de pandemia, nós tivemos que fazer de modo extraordinário, através dessa gravação, que não é o modo como a gente gostaria. A gente gostaria de estar juntos, de estar próximos, de nos abraçar, de vivenciar o momento da oração, da partilha, próximos uns dos outros. Mas essa condição nos foi imposta e a gente precisa dizer, como o apóstolo Paulo, que a palavra de Deus não se deixa acorrentar. Então, mesmo no método, no modo como a gente não gostaria, de modo virtual, nós temos que louvar a Deus, porque Ele nos dá a oportunidade de tocar, de estudar, de meditar, de partilhar a sua palavra nas condições que temos. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é sabedoria, ela é salvação, ela nos ensina, ela nos forma, ela nos capacita para cumprirmos com a vontade de Deus a nosso respeito, que é a santificação, e também nos capacita para cumprirmos a vontade de Deus com relação aos outros, servindo os outros. Ela nos torna úteis na obra de Deus. Então eu quero, nesse tempo que a providência nos permite, nesse vídeo, trazer a vocês 2 ensinos que estão presentes nesse material aqui, que é a apostila revisada do Ministério de Pregação da Renovação, é a apostila 2, essa daqui, Formação para o Ministério da Pregação, a Palavra e a Pregação, roteirização. E eu vou me dedicar basicamente em 2 capítulos, tratando sobre a questão do fundamentalismo, que é um grande risco, um grande perigo que todos nós corremos, e depois do trabalho técnico com o texto, com a leitura sincrônica e diacrônica, e a questão da delimitação, que é um elemento da leitura sincrônica. E isso tudo faz parte aí da técnica da exegese. E eu vou me dedicar mais ao primeiro assunto por considerá-lo mais importante na nossa prática do dia a dia do Ministério da Pregação da Palavra. Entendendo bem o assunto, a proposta do primeiro tema, que é fazer uma leitura católica da Bíblia, e aí evitar a leitura protestante, a leitura fundamentalista, ao pé da letra, se nós entendermos o sentido, o significado da leitura católica da Bíblia, o segundo ponto, que é essa leitura sincrônica e diacrônica e a delimitação, ficam assim muito mais fáceis. Tá? Então eu vou me dedicar naquilo que, a meu ver, é o mais importante. O material da apostila em si está muito bom, a apostila é muito completa, mas ao mesmo tempo ela é bastante técnica, ela é bastante criteriosa na questão dos termos, das expressões, dos exemplos. Então ela é uma apostila bastante teológica. E se por um lado ela está muito bem embasada, tecnicamente falando, por outro, o tipo de linguagem da apostila, para muitos, talvez a maioria de nós, pode ser assim assustador, pode dificultar na assimilação dos conteúdos. Então eu tomei a liberdade de, a partir do estudo desses capítulos, fazer uma aplicação bastante prática
para aquilo que nós vamos utilizar nessa gravação. Então eu estou disponibilizando esse texto que eu organizei a partir do estudo desses 2 capítulos, e você poderá, né, tê-lo a partir da Vanilda, que vai compartilhar, disponibilizar para vocês da melhor maneira, tá bom? Então o vídeo está baseado nos 2 capítulos, aliás, capítulo 2 e 3, né, da apostila da renovação, e eu vou me servir das anotações, da escrita dos pontos que eu desenvolvi a partir dessa leitura, no intuito de aprofundar aquilo que a apostila quer trazer, mas trazendo nesse sentido uma linguagem um pouco mais simples, um pouco mais acessível para alcançar a todos, tá? E com isso eu não quero dizer que a leitura seja menos profunda, né? A questão não é profundidade, a questão é, sim, ter alicerces, ter raiz, ter profundidade, mas ao mesmo tempo chegar a mais irmãos, a mais irmãs, chegar a mais gente, tornando essa linguagem mais fácil de ser assimilada. Entrando, portanto, no primeiro assunto, que é a questão do modo como devemos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, seja para o nosso uso pessoal, na nossa dinâmica de vida de oração, nos nossos estudos para o crescimento da nossa fé, seja para o uso dos outros, quer dizer, nos preparando para pregar, para ministrar na vida dos outros, é muito importante nós sabermos a maneira certa, a maneira correta de nos relacionarmos com o texto bíblico. E nesse sentido, é importante dizer logo no início que a gente vive num tempo assim bastante rico, porque nós temos o acesso às Sagradas Escrituras e aos estudos e aos livros e aos cursos e às mais variadas fontes para termos um bom conhecimento. Isso é algo muito importante. A Bíblia da Ave Maria, que foi aquela que desde o começo a Renovação Carismática adotou, o Padre Jonas propôs e se tornou assim a Bíblia mais popular do Brasil. Há pouco tempo fazia aí a celebração dos seus 60 anos, né, de estar na nossa mão, na mão do povo. Isso é maravilhoso. Hoje existe uma cultura bíblica na igreja, não somente nos segmentos mais carismáticos como o nosso, mas também em outros segmentos, e o estudo da palavra, a oração com a palavra, o uso, a exposição da palavra na catequese, nos encontros, nos cursos, é algo assim muito abundante e isso é muito importante. Só que, juntamente com essa popularização da Bíblia, existe um problema, que é a influência do modo protestante de lidarmos com a Bíblia. Porque é preciso reconhecer que, antes de nós termos a Bíblia assim popularizada, a Bíblia com fácil acesso aos fiéis, aos leigos, a nós, ao povo de Deus, os protestantes, desde o início da sua experiência, né, no século XVI, já tem a Bíblia no seu dia a dia. E de modo que, se por um lado o terço, a cruz nos identifica como católicos com facilidade, os protestantes sempre foram identificados com a Bíblia, né? Então sair com uma Bíblia debaixo do braço caracteriza, sim, normalmente a postura de um evangélico, de um crente, de um protestante, chame aí como queira chamar. E não somente os protestantes usam mais, tomam mais, recorrem mais ao texto bíblico, andam mais com a Bíblia debaixo do braço, mas o jeito que os protestantes lidam com a Bíblia acabou assim influenciando também o jeito de muita gente dentro da Igreja Católica de lidar com a Bíblia. E para muita gente isso é tão verdadeiro que a própria concepção de Bíblia que alguns católicos têm é a mesma concepção de Bíblia que os protestantes têm, como se isso fosse algo bom e algo normal. E isso não é verdade. Para o protestante, a Bíblia ela é a única fonte, a única norma de fé. Ou seja, é somente da Bíblia que nós podemos extrair a vontade, a verdade, a revelação divina.
E não há nada, nem ninguém a mais que possa contribuir no nosso acesso às fontes vivas da palavra de Deus. Então, a Bíblia é um livro sagrado e nós somos direcionados por esse livro. No nosso meio católico, não é essa a nossa concepção. A Bíblia é sim palavra de Deus, ela é sagrada, porque é inspirada por Deus, porque ensina somente a verdade, porque não tem erros, né, de fé e de moral. Ela é palavra de Deus, com toda certeza. Mas ela não é sozinha a palavra de Deus. Porque para nós católicos, palavra de Deus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é a palavra de Deus que se fez carne. Cristo é a palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus. São João se refere desse modo a Cristo como palavra de Deus, tanto no Evangelho, no primeiro capítulo, quanto no livro do Apocalipse, no capítulo 19. Cristo é a palavra, Cristo é o verbo de Deus. E Cristo, palavra viva do Pai, no qual o Pai disse tudo, Hebreus 1, do 1 ao 3, no Antigo Testamento Deus falava pelos profetas. Em Jesus Cristo Deus falou tudo, e não há outra palavra de Deus a não ser Jesus Cristo. Ele é o verbo que ressoa, a palavra que ressoa em todas as Escrituras. Cristo é a palavra de Deus. Mas Cristo não nos comunica essa verdade, esta revelação, apenas através da palavra escrita, que nós chamamos Sagradas Escrituras, Escrituras ou Bíblia, Bíblia Sagrada. Mas Cristo também nos comunica a sua palavra através da sua igreja, através dos santos, através dos mártires, através do testemunho da fé, através da tradição oral, que nós chamamos sagrada tradição. Porque antes desta palavra ser escrita, ela foi primeiro vivida. E uma vez que ela foi vivida, testemunhada com a vida, com a lágrima, com o sangue, com a oração, com o sacrifício dos crentes, dos fiéis, dos batizados, então essa palavra viva, vivida, foi escrita. Ou seja, ela foi registrada pelos autores sagrados para que servisse de inspiração, de norma, de luz para a geração que recebeu esse escrito e para as gerações seguintes. Por exemplo, o primeiro livro do Novo Testamento, historicamente, cronologicamente falando, é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Então, o primeiro escritor do Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento, é São Paulo. Quando São Paulo escreveu a primeira carta, o primeiro livro do Novo Testamento, São Paulo não tinha noção de que ele estava redigindo um texto sagrado para compor a Sagrada Escritura, ou seja, unir ao bloco, né, dos 46 livros do Antigo Testamento, um novo bloco que era o Novo Testamento. E aí nós vimos a ter um dia a Bíblia Sagrada, com todos os livros do Antigo e do Novo. Paulo estava escrevendo para falar aos irmãos de um tempo específico, a comunidade cristã da cidade de Tessalônica, no ano de 51. Mas o Espírito Santo que inspirava Paulo a escrever para aqueles irmãos naquele momento histórico, com aquelas palavras, na verdade se utilizou de Paulo para que Paulo deixasse um legado para toda a história da salvação seguinte, para a história da igreja. E hoje nós já estamos no 21º século da escrita daquele texto de Paulo. Paulo não tinha consciência de que ele estava compondo um livro das Sagradas Escrituras. Mas o Espírito Santo que inspirou Paulo a escrever para aqueles irmãos serviu-se e serve-se desse texto para falar conosco até hoje. Por exemplo, para falar de santidade, 1 Tessalonicenses 4, 3 e 7 diz que a vontade de Deus para a minha vida e para a sua é que nós sejamos santos. Então nós podemos hoje falar que Deus quer te fazer santo e me fazer santo, citando uma carta que Paulo escreveu para os cristãos de Tessalônica no ano de 51. Mas essa palavra que Paulo escreve,
essa escritura, a partir de então, a igreja reconhece esse texto como sagrado e ele serve para sempre, e nós usamos na liturgia da palavra da Santa Missa. Esse texto, antes de ser escrito na pena de Paulo, antes de ser digitado, se fosse hoje, e impresso, se fosse hoje, esse texto primeiro foi vivido por Paulo. E para que Paulo pudesse falar de santidade aos irmãos de Tessalônica, primeiro Paulo ouviu sobre santidade de outros irmãos. Paulo teve contato com irmãos que viviam a palavra, que testemunhavam a palavra. Foi com Ananias, Atos 9. Foi com Barnabé, Atos 9 e Atos 11. E Barnabé vai ser um grande mestre de vida cristã para Paulo. Foi ao longo da sua caminhada e no encontro com Pedro, no encontro com Tiago, isso você encontra em Gálatas 1 e 2, você encontra em Atos dos Apóstolos, por exemplo, no capítulo 22, quando Paulo está testemunhando as suas primeiras experiências com o Senhor, quando ele foi a Jerusalém. Foi no encontro com irmãos que viviam a fé e ouvindo a pregação, ouvindo o ensinamento da fé, que Paulo foi enchendo o seu coração da palavra. Então, o que Paulo nos ensina no Novo Testamento, porque os textos dele são parte do Novo Testamento, Paulo não aprendeu no Novo Testamento. Por quê? Porque não existia Novo Testamento. Existia um povo cheio do Espírito Santo, lavado com o sangue de Jesus, vivendo em comunidade, aprendendo a orar, aprendendo a evangelizar, correndo o risco de ser preso, de ser morto, deportado, por serem fiéis a Jesus, numa fé que era perseguida, anônima, clandestina naquele contexto. Eles eram perseguidos por judeus, eles eram perseguidos pelo Império Romano. A fé vibrante, vivencial, testemunhal, beirando ao martírio daqueles irmãos, foi enchendo a vida de Saulo, de Paulo, e esse homem foi sendo formado como um discípulo, esse homem foi constituído por Deus como um apóstolo, e esse homem primeiro começa a pregar essa palavra, ou seja, o que ele ouviu, o que ele viu, o que ele recebeu de outros. Ele começou também a falar, a pregar, a anunciar, a ensinar, até o momento em que, movido pelo Espírito, sem saber que o que ele faria se tornaria a Bíblia Sagrada, então Paulo começa a se preocupar em escrever. E ele escreve conselhos, ele escreve correções, ele escreve ensinamentos, ele escreve orações, ele escreve pedido de ajuda financeira, ele escreve pedido de ajuda espiritual, pedindo que os irmãos orem por ele. E a partir de Paulo, depois vem os demais escritores, os evangelistas, você tem Tiago, Mateus, Lucas, etc. E você vai, depois de um tempo, encontrar vários livros, dezenas de livros de escritos, de bilhetes, de cartas, de evangelhos. E aos poucos a igreja vai tomando conhecimento desses textos, vai usando esses textos, porque Paulo morre, porque Pedro morre, porque Tiago morre. Mas essa herança, esse legado, essa tradição desses primeiros que viveram a fé vai sendo juntada, vai sendo catalogada. Então as gerações seguintes, a partir do segundo século, vão pegando os textos, as cartas, as orações e vão juntando. E é somente no quarto século da era cristã, que a igreja vai então sentar e chegar a um consenso. Ela vai selecionar os textos, os primeiros de Paulo, os evangelhos, outros tipos de cartas, e também outros textos que estavam ali, que circulavam, que giravam, nas comunidades católicas, nas comunidades cristãs. A igreja vai pegar tudo aquilo, inspirada pelo Espírito Santo, ela vai discernir o que é palavra de Deus e o que não é. O que é texto sagrado e o que não é texto sagrado. Aquilo que é inerrante, aquilo que é a pura verdade, aquilo que é o testemunho genuíno de Deus, do Espírito de Deus, para a igreja de sempre, daquilo que tem ali um valor histórico, nomes, eventos, personagens, mas ao mesmo tempo traz outras doutrinas e influência de outras coisas. E aí a igreja vai definir, a partir do século IV, que
o Novo Testamento, ou seja, os escritos que nasceram a partir da igreja cristã, a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, com Paulo, com Mateus, com João, etc., a igreja vai discernir que são 27 os livros que compõem o Novo Testamento. E aí a igreja vai pegar esse legado dos primeiros evangelistas, escritores, e vai unir aquilo que já existia da tradição judaica, os 46 livros do Antigo Testamento. E aí a Igreja Católica Apostólica Romana, o Santo Padre, os bispos, vão juntar os dois blocos, o antigo que já existia, com o novo que se fez a partir do século I, e vai dizer: esta é a palavra de Deus escrita, a sagrada tradição. Mas veja, para que chegássemos nesses 27 livros do Novo Testamento, 4 séculos transcorreram. Primeiro aquilo foi pregado, vivido, testemunhado, chorado, sangrado nos mártires. Aquela palavra foi passando de comunidade em comunidade pelo critério, pelo discernimento dos bispos, dos grandes homens de Deus. Você fala de um São Jerônimo, você fala de um Santo Agostinho e de tantos outros doutores. E é a igreja quem define que aquela palavra escrita é sagrada. Mas veja, essa palavra escrita que nós chamamos de Bíblia, ela nasce da vivência da palavra pregada e da palavra vivida. Ela foi passando de pessoa para pessoa, de comunidade para comunidade. Então, esse movimento que faz a palavra pregada chegar até nós é chamado de tradição. É a transmissão fiel do que eu recebi e que agora eu faço chegar até você. Não é uma invenção da minha cabeça. Eu recebo um tesouro, eu guardo esse tesouro com fidelidade e com todo cuidado eu faço esse tesouro chegar nas tuas mãos. Eu vou te dar um exemplo com a Sagrada Escritura, usando o próprio apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, que é quando ele faz a narrativa a respeito da instituição da Sagrada Eucaristia, da Santa Missa. E aí, olha só o que Paulo nos coloca aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Então, ele vai falar da ceia do Senhor, o relato, a narrativa da instituição da Santa Missa na última ceia, que também a gente encontra nos evangelistas, como por exemplo Lucas 22. E Paulo coloca aqui: com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Presta atenção. Paulo diz assim: eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Então, o que eu estou colocando por escrito aqui, outros fizeram chegar até mim. O Senhor, o Espírito do Senhor, por meio da comunidade, por meio da igreja, fez chegar até mim. E agora eu vos transmito, eu vos dou esse presente, eu vos dou esse tesouro. Aqui na Bíblia de Jerusalém, quando coloca recebi do Senhor, lá na nota de rodapé diz assim: não por revelação direta, mas por uma tradição derivada do Senhor. Então, por meio da igreja, por meio da comunidade cristã. Quando a gente, por exemplo, vê em Atos 20, São Paulo está celebrando a Eucaristia com os irmãos, e é aquela passagem onde mostra que ele se alonga na pregação e um jovem está sentado na janela e fica sonolento enquanto ouve a pregação demorada de Paulo, e ele cai e ele morre. E Paulo desce até o encontro dele, ora por ele e ele ressuscita. Esse texto, Atos 20, do versículo 7 em diante, até o versículo 12, mostra claramente que eles estavam reunidos no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Para quê? Para a fração do pão, que é o nome dado à Eucaristia.
Está lá em Atos 2, do 42 ao 47. Desde o princípio, os primeiros cristãos partiam o pão, ou seja, celebravam a Eucaristia. E Paulo está celebrando a Eucaristia. E aqui tem os dois momentos da Santa Missa. O momento da palavra, e aqui Paulo está pregando a palavra, e depois tem o momento em que eles comem o pão partido. É a liturgia eucarística. Então isso que nós vemos Paulo vivenciando com os cristãos em Éfeso, ele diz lá em Coríntios que ele recebeu por tradição dos outros. Então, a Eucaristia está fundamentada na Escritura. A sua instituição está escrita por Paulo, por Lucas, por Mateus, mas antes de estar na Escritura, ela veio até Paulo e os demais pela tradição oral, pela sagrada tradição. Então eu termino esse momento dizendo o seguinte: para nós católicos, a palavra não está apenas na Bíblia. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus está nas Sagradas Escrituras, porque primeiro ela está na Sagrada Tradição. E a Escritura nasceu da tradição, ou seja, nasceu da vivência da igreja, e não o contrário. Primeiro Jesus fundou a igreja, e a vivência da igreja é a tradição, e dessa vivência da igreja, que é a tradição, é que nasce a Escritura. Então vem primeiro a igreja, e da igreja vem a Escritura. Primeiro a tradição, a palavra oral, vivida, testemunhada. Depois a Escritura, a palavra escrita, a palavra que ficou registrada no papel e que chegou até nós. Então a revelação é uma só, mas são duas fontes. A fonte oral, a Sagrada Tradição, e a fonte escrita, que nós chamamos Bíblia. Mas antes da Bíblia, há uma tradição. E é nessa tradição que a gente entende o que está escrito aqui. Eu vou te dar um exemplo. Você vem até a minha casa e eu pego um álbum de fotos e entrego para você. Ali tem fotos dos meus pais, dos meus avós, fotos do meu casamento, das minhas filhas, de algumas viagens que eu fiz. E embaixo das fotos não tem legendas. E aí você pega o álbum e você começa a olhar as fotos, algumas você acha bonitas, outras você acha estranhas. E aí, as imagens que você está vendo no meu álbum de fotos, no álbum de fotos da minha família, elas vão criar uma ideia na tua cabeça. E você vai ter uma noção do que pode ter acontecido naquelas fotos. Mas você nunca vai ter o entendimento exato das fotos se eu ou minha esposa ou alguém da minha família que viveu aqueles momentos que ficaram registrados nas fotos não falar para você. Se você só pegar o meu álbum de fotos, você vai ter uma dedução, você vai ter uma ideia. Não vou dizer que está de todo errado. Alguma coisa você vai intuir, você vai dizer, não, exatamente foi isso que aconteceu. Mas se você tiver junto do álbum, eu, a minha esposa, minhas filhas, minha mãe, meus irmãos, contando a história dos fatos registrados nas fotos, você vai entender as minhas fotos de uma maneira muito mais perfeita. Por quê? Porque eu sei o que eu vivenciei. Eu sei o contexto, por que aquela foto foi tirada, o que veio antes e o que veio depois. O que teve graça naquele momento para que eu pudesse registrar. Então, o álbum da minha família só pode ser bem contado pela minha família. Você pode ser um especialista em foto, mas é a minha família com o seu álbum de fotos que pode contar para você o momento, o sentido, o porquê daquela foto e o que ela significa para a gente. Você podia, por exemplo, pegar o meu álbum de foto e falar, nossa, que foto feia, eu vou arrancar. Mas de repente aquela foto que você ia arrancar, ela é uma das fotos mais importantes na minha história. Então você não tem o direito de interpretar o meu álbum de fotos ou de arrancar alguma coisa do meu álbum de fotos. Ou pegar uma foto na internet e colocar no meu álbum de foto. Então você não pode tirar nada e você não pode colocar nada. Por quê? Porque aquilo ali tem uma história, a história de uma família. Irmãos, a Bíblia Sagrada é o álbum de fotos da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Há um porquê de cada texto estar aqui. Tem uma história, tem um sentido. Ninguém tem o direito de pegar o álbum de foto da nossa família, que é a Bíblia Sagrada, e tirar um livro, tirar uma foto, ou colocar uma coisa. E forçar o texto a dizer o que o texto não disse. Para você entender o que está escrito aqui, o que está fotografado aqui, o que está registrado aqui, você precisa ouvir
quem está por detrás das fotos. Você tem que ouvir os familiares, você tem que ouvir a nossa tradição familiar. De outro modo, você vai ter só um achismo em cima daquilo que não lhe diz respeito. E aí é preciso dizer que no mundo protestante, embora se use muito a Bíblia, se pregue muito a Bíblia, se estude muito a Bíblia, na maioria das vezes isso é feito da maneira errada. Por quê? Porque eles pegam um álbum de fotos como se esse álbum tivesse caído do céu, sem família, sem história, sem ninguém por detrás. Como se a Bíblia tivesse caído prontinha, já com capa, com zíper. E aí qualquer pessoa pode, iluminada pelo Espírito Santo, começar a ler e entender e ensinar o que quiser. Mas essa não é a maneira católica de olhar para a Escritura. A Bíblia nasceu na igreja, escrita pela igreja e para a igreja. Então, se ela não for olhada, se ela não for lida, se ela não for estudada, se ela não for rezada de dentro da igreja, pela igreja, com a intenção da igreja, você vai deturpá-la. Você vai forçá-la a dizer o que ela não está dizendo. Então a Bíblia nos pertence enquanto igreja, enquanto povo de Deus. Ela tem milênios de existência. Ela tem história, ela tem sangue, ela tem luta. Ela tem um porquê de estar aqui. Cada livro, cada carta, cada salmo, cada provérbio, cada evangelho tem um porquê. Houve uma mão humana do Papa, dos papas, dos bispos, dos santos católicos por detrás da escolha de cada livro. Houve guerras, houve concílios, houve brigas, houve disputas teológicas, mas acima de tudo, a inspiração do Espírito Santo por trás desses homens, para que nós tivéssemos tão somente a verdade nas nossas mãos. Então, para nós, a palavra de Deus é a Escritura, sim, mas é também a sagrada tradição. Essas duas fontes do único patrimônio, da única revelação, do único depósito da fé que chegou até nós. E é nas mãos da igreja, do magistério da igreja, que nós temos essas duas fontes. Nós temos um tripé. Nós temos, sim, a Escritura, que nasceu da tradição e só pode ser entendida dentro dessa tradição. E a Escritura e a tradição que são zeladas, administradas pelo Sagrado Magistério. Porque foi aos apóstolos que Jesus garantiu a assistência do Espírito Santo na leitura, na interpretação, na pregação, no ensino, da revelação do depósito da fé. Essa noção você precisa ter, senão você nunca vai conseguir fazer uma leitura e um estudo proveitoso, seja para a edificação da tua fé, seja para a edificação da fé dos outros, pela pregação e pela catequese. Na continuidade, então, do nosso estudo, da nossa formação, tendo visto essa maneira como a nossa Santa Igreja Católica olha para as Sagradas Escrituras como uma das duas fontes da revelação divina e como ela, através do seu magistério, se relaciona com essas duas fontes, nós temos então muito claro a existência de um tripé, que é a Bíblia, palavra escrita, a Sagrada Tradição, a palavra oral transmitida, e nós temos o Sagrado Magistério, que são os bispos em companhia com o Papa que receberam do Senhor o autêntico dever de interpretar e explicar, ensinar a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, ou seja, a Palavra de Deus aos fiéis de todos os tempos. E agora nós, tendo entendido a importância da Bíblia dentro da igreja, dentro do seu habitat natural, desse álbum de famílias dentro da sua família que é a igreja, nós vamos falar sobre o modo como nós, enquanto católicos, lemos as Sagradas Escrituras. Então, isso que a apostila traz muito bem no capítulo 2, nós encontramos aprofundado esse conceito dentro do Catecismo da Igreja Católica, quando ali nos primeiros números se fala da revelação divina, das Sagradas Escrituras, do modo como Deus falou conosco, nós encontramos a maneira católica de lermos, de rezarmos e de estudarmos com a palavra de Deus escrita, que é o duplo sentido. Olharmos para a Bíblia a partir do seu sentido literal
e também a partir do seu sentido espiritual. E é isso que nós vamos ver agora. Agora, quando nós vamos preparar uma pregação, antes de leitura da Bíblia, antes de estudo, antes de consulta a qualquer fonte na internet ou num livro, da escuta de um vídeo, uma pregação, a primeira atitude que como pregadores nós precisamos ter é orar. Nós recebemos o convite para uma pregação, com esse convite nós entendemos que Deus é quem está nos confiando essa graça, essa missão. E nós precisamos nos colocar em escuta, em atitude de docilidade, de abertura, para quê? Para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Então nós invocamos o Espírito Santo, nós nos colocamos em oração, nós vamos buscar a face do Senhor, nós vamos procurar ouvir, nós vamos procurar captar dentro de nós, na nossa consciência, no nosso coração, a voz de Deus. Então a primeira atitude não é a atitude de estudar, a primeira atitude é a atitude de orar. Mas uma vez que eu rezo, uma vez que o Espírito Santo fala comigo, me direciona, e aí não importa se o grupo que me convidou ou o meu grupo já me deu um direcionamento, um tema, um rema bíblico, ou se me deixaram à vontade para discernir e na oração eu intuí, eu discerni que aquele é o caminho, diante dessa palavra, dessa direção, dessa motivação que eu recebo do Senhor, através dos irmãos ou através da minha própria oração, eu preciso encontrar um texto bíblico que possa iluminar a meditação, que possa iluminar a reflexão, a meditação da palavra que eu vou realizar. E aí, nessa hora que entra propriamente o uso das ferramentas, a maneira correta de lermos, de estudarmos a palavra, de nos servirmos da palavra, de nós comermos a palavra, para então, com o nosso espírito certo da vontade de Deus, saciado, podermos repartir e alimentar também os nossos irmãos. Então, primeiro o pregador ele precisa servir-se da palavra. Como? Orando, buscando a Deus, consultando as Escrituras. E depois ele vai servir os outros como um garçom, oferecendo a palavra de Deus. E aí, nessa hora em que nós vamos ler a palavra, nós temos então duas maneiras de lê-la, considerando primeiramente o seu sentido literal e depois o seu sentido espiritual. O que é basicamente o sentido literal? É nós entendermos ao pé da letra aquilo que o texto está falando. Então eu preciso me localizar. Por exemplo, eu estou no Antigo Testamento? Sim. Eu estou dentro dos livros históricos ou eu estou nos livros proféticos? Eu estou no Novo Testamento? A palavra está dentro dos evangelhos ou a palavra está nas cartas de São Paulo? Porque se eu não souber o ambiente, o contexto em que o texto, a palavra, a passagem bíblica está, fica difícil eu dar sequência, eu ler, eu estudar, eu interpretar a palavra. Então saber o chão onde eu estou pisando, onde aquela palavra está enraizada, onde ela está alicerçada, é fundamental para uma boa leitura e uma boa meditação, da onde eu vou tirar a voz de Deus, a inspiração de Deus para repartir com os meus irmãos. Então é importante eu saber a época em que o texto foi escrito, por quem ele foi escrito, com qual finalidade, em quais circunstâncias. Por exemplo, eu tenho uma carta de São Paulo, por exemplo, aos Filipenses, em que o apóstolo escreve preso dentro de uma grande aflição. Ele está encarcerado. Então a carta ela tem uma densidade. Né? Uma carta, por exemplo, de Paulo a Tito ou a Timóteo, já são cartas, por exemplo, a segunda de Timóteo, que estão falando do final da vida do apóstolo. Também tem um contexto de prisão, mas você já vai ver uma linguagem mais amadurecida de Paulo. E alguém que está certo de que vai embora, de que está completando sua carreira, e está deixando uma instrução paterna, pastoral para a igreja, para aqueles que vão continuar a sua missão. Ao passo que se você lê a carta de Paulo aos Gálatas, você percebe que Paulo está ali no início, né, do seu
do seu ministério. Então, a maneira dele falar em Gálatas é diferente da maneira dele falar em 2 Timóteo. É a mesma pessoa, mas é a mesma pessoa que vivenciou já anos de caminhada, que já enfrentou várias coisas. A própria abordagem de Paulo na primeira de Tessalonicenses para a segunda, você percebe que há uma diferença. E aí, a leitura de um evangelho como o de João, por exemplo, tem uma maneira de se ler. E quando você lê o evangelho, por exemplo, de Lucas, ou de Marcos, ou de Mateus, que são os semelhantes, né, os sinóticos, embora sejam todos evangelhos, você vai perceber dois estilos muito diferentes. Então não se lê João do jeito que se lê os sinóticos, embora nós estejamos no Novo Testamento e nos evangelhos. Então entender o contexto, a raiz, o solo, o povo, o momento histórico, quem que reinava, a língua em que o texto foi escrito, isso faz toda a diferença na compreensão do texto sagrado. Então, quando você começa a leitura do texto bíblico, você precisa fazer uma pergunta, né? Que pergunta é essa? O que esse texto quer me dizer por si só? O que Paulo pensou ao escrevê-lo? A quem ele está se dirigindo? Por que essas expressões? Então essa é a primeira pergunta. É como na Lécio Divina, a primeira pergunta que a gente faz é o que o texto diz por si só. Então eu tenho que entender o momento em que o texto foi escrito. Aí você me pergunta, mas como que eu sei disso? Claro, quem tem o acesso à teologia e aos aprofundamentos dos estudos bíblicos vai conhecer e vai dispor de várias ferramentas. A exegese vai nos dar muito disso. Mas a grande maioria de nós não tem esse acesso e não vai ter. Então, para nós entendermos um pouquinho, pelo menos, o mínimo necessário desse contexto literário de um texto bíblico, é importante que a gente tenha algumas ferramentas. E aí, basicamente, são 3 ferramentas. A primeira é uma Bíblia de estudo. Aqui eu tenho nas minhas mãos, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é a melhor Bíblia de estudo, considerada assim por todos que estudam as Sagradas Escrituras, porque além de ter um texto muito próximo do original, ela tem notas explicativas que vão mostrando a relação de um texto com o outro, que vai explicando nomes de pessoas, de lugares, distâncias, costumes da região, do tempo, da época em que o texto foi escrito. E além disso, a Jerusalém é muito rica porque na lateral do texto você vai encontrar referências para outras passagens que têm a ver com esta. Então, por exemplo, você vai estar dentro de Atos dos Apóstolos e aqui você vai encontrar citações das cartas de São Paulo. Quando você ler os 2 textos, você vai encontrar muita coisa em comum, porque eles estão relacionados. Então, o trabalho que os biblistas tiveram ao desenvolver uma Bíblia como essa é para facilitar o nosso trabalho. Então aqui a gente já está com a faca e o queijo na mão. Basta que a gente estude, que a gente investigue, né, toda essa formação que já está a nosso dispor. Uma outra Bíblia de estudo que é recomendável e muito importante que o pregador, uma pessoa que ensina a palavra tenha, é a Bíblia do Peregrino, que é essa Bíblia muito grossa que a gente tem, ela é da Paulus, e a Bíblia do Peregrino, ela se destaca pelo tamanho e pela boa qualidade dos seus comentários. Você pode perceber, por exemplo, aqui, que eu abri aleatoriamente em Jó 22, você encontra mais texto na nota de rodapé do que o próprio texto sagrado. Então ela é um estudo bíblico anexo ao texto bíblico. Então, além da boa linguagem que ela tem, ela vai trabalhando as referências entre um texto e outro. Às vezes você está lá no Evangelho e aí você encontra explicações baseadas no Pentateuco, nos Salmos, nos livros proféticos, nos livros históricos. Então uma Bíblia como essa vale muito a pena nós termos. Não para irmos ao grupo de oração com ela, né, e olha o tamanho, o peso, né, e pregarmos ao povo e lermos essas notas. Não, mas para nós nos prepararmos em casa. Você vai usar a tua Bíblia de costume, Ave Maria, CNBB, aquela que você está familiarizado. Mas na tua preparação você precisa de bons materiais. Então a primeira dica
para estudarmos o sentido literal é uma boa Bíblia de estudo. E aí eu indico Jerusalém e Peregrino. Um segundo material muito importante, que é bom de nós termos, é uma chave bíblica. A chave bíblica, inclusive eu tenho aqui, esqueci de pegar. É um livrinho com palavras, por exemplo, circuncisão, né? E ali todas as passagens na Bíblia em que o termo circuncisão aparece. Templo, sinagoga, saduceu, fariseu, dracma, denário. Essas palavras com as quais nós não estamos habituados e que estão presentes nas Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, uma chave bíblica, além de te explicar o sentido, ela vai colocar outras citações. Para quê? Para que você aprofunde. Então, às vezes, a partir de uma única referência bíblica, um versículo, você vai ter contato com 10, com 15, e aí você vai poder ter uma visão abrangente do significado daquela palavra. Então, isso é muito importante. Tem chave bíblica publicada por editoras protestantes, como a Sociedade Bíblica do Brasil, e tem chave bíblica católica também. A editora Ave Maria, por exemplo, tem uma boa chave bíblica. Você encontra em qualquer boa livraria cristã. E um último recurso que vale muito a pena nós termos é um atlas bíblico. E aí tem várias edições, você pode encontrar na internet. Uma edição assim bastante confiável, nós encontramos e com preço acessível, que vai aí de 50, 70 reais, o Atlas Bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil. É uma instituição de origem protestante, mas que leva muito a sério a questão histórica, arqueológica, então dá uma grande importância ao processo, ao trabalho exegético. Então vale muito a pena ter. Claro que tudo isso você também encontra na internet, mas na internet nem tudo é confiável. Tem coisa que parece que é muito boa, mas pode estar te levando para o desvio, para o erro. Então, as publicações, elas são muito importantes. E claro, outros livros também podem contribuir. Mas basicamente é isso, uma boa Bíblia de estudo, uma chave bíblica e um atlas bíblico. Isso te ajuda a visualizar, isso te ajuda a entrar no ambiente, no texto, conhecer, como eu disse, os personagens, conhecer um pouco da geografia bíblica, conhecer um pouco de data, conhecer um pouco dos costumes, dos impérios que reinavam no mundo em cada fase, desde o Egito, lá do tempo do Moisés, ao Império Romano, do tempo de Jesus. Isso tudo, por exemplo, quando você estuda a vida de Paulo, os Atos, as cartas, você vê os mapas das viagens missionárias, que ele partiu de Antioquia e foi para onde, foi para cá, foi para lá. Então, isso nos ajuda muito. A própria geografia, né, da Terra Santa no Novo Testamento, você tem lá a Galileia mais acima no mapa, a Samaria no meio, a Judéia, né, Jerusalém mais embaixo, saber o caminho, o itinerário que Jesus percorria da Galileia para Jerusalém, o porquê da Samaria, quais são as regiões vizinhas, né? Antioquia, Síria, Cesareia de Filipe. O universo bíblico fica a nosso dispor quando você tem uma boa Bíblia de estudo, quando você tem uma chave bíblica para você fazer as concordâncias e também quando você vê os mapas e entende um pouco do desenvolvimento histórico da história da salvação, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, lá no Apocalipse de São João. Então essas ferramentas, elas são muito importantes. Claro, no dia a dia, quando você está fazendo a tua oração pessoal, tua leste divina, você não precisa de tudo isso. Porque o foco nosso é apenas rezar com a palavra. Às vezes, a própria nota de rodapé de uma Bíblia mais popular como a Ave Maria já é suficiente. Mas na preparação de uma pregação, é importante nós nos dedicarmos ao estudo, fazermos uma boa pesquisa, porque aí nós vamos ter terra firme, nós vamos ter um alicerce muito bem colocado para, a partir dali, ouvir o que Deus tem para ministrar na vida daqueles a quem o Senhor nos envia a pregar. Então, na questão do sentido literal, é preciso a gente ter essas ferramentas para poder compreender o chão de onde o texto veio. Por exemplo, você encontra no Evangelho de Lucas uma passagem que diz que um anjo de Deus foi enviado a uma virgem chamada Maria e que essa virgem trouxe o plano de Deus para ela
dela tornar-se a mãe do seu filho único. Esse é um texto que não tem como ser entendido senão ao pé da letra. Isso é um fato histórico, isso realmente aconteceu, isso é uma verdade de fé incontestável. Agora, você pega um livro do Antigo Testamento, por exemplo, o texto de Gênesis 3, que mostra também uma mulher, mas sendo abordada não por um anjo, mas por uma cobra, uma serpente. E ali vem todo o relato da queda. Esse é um texto, e nós sabemos isso, né, pelo estudo das Escrituras, de caráter simbólico, porque serpentes não falam, né? E ele tem toda uma mensagem por detrás que é mais importante do que o formato como a narrativa aparece. Então, a questão da árvore do bem e do mal, a árvore da vida, a questão do fruto, né, proibido, a questão do morrer, se comer dele ou não, a conversa da serpente. Então, são textos distintos. Como que a gente sabe quando uma coisa é simbólica e quando uma coisa é literal? Tendo as ferramentas apropriadas, né? Aí voltamos para o Evangelho, você vê Jesus dizendo assim, que se a tua mão direita te faz pecar, você tem que cortá-la fora, porque é melhor entrar no céu sem uma mão do que ir para o inferno com o corpo inteiro. Como que a pessoa vai entender isso? Isso é literal ou isso tem ali uma figura de linguagem? O que Jesus quer falar? Claro que é no sentido figurado, mas para entendermos isso, nós temos que lançar mão das ferramentas certas, e a nossa igreja nos oferece tudo isso. Então ninguém precisa ficar desesperado. As notas de rodapé, os dicionários bíblicos, a chave, né? a boa pesquisa, e isso está acessível de todos nós, já vai te dar a noção de que tipo de texto, de que tipo de gênero literário você está lidando. Então isso aqui é muito importante. E agora, saber o seguinte, o sentido literal, ele é a base para toda interpretação espiritual. Então não se pode fazer uma leitura espiritual fecunda da Sagrada Escritura sem partir do sentido literal. Então ele é a base, ele é o chão, tá? O segundo sentido que nós já falamos aqui, que é o sentido espiritual, ele é aquele olhar para o texto além do texto. Ou seja, eu preciso entender que quando o texto foi escrito, ele falou para um momento. Por exemplo, Isaías escreveu para um povo. O rei a quem Isaías se referia era aquele do seu tempo, da sua época. Mas, como a palavra de Deus ela é viva, ela é inspirada, embora Isaías já esteja morto, e o rei e o povo para quem ele escreveu naquela época esteja morto, como a palavra é divina, ela é inspirada, Deus se serve desta palavra para continuar falando ao longo dos séculos. Então esta palavra escrita há quase 3.000 anos atrás, ainda tem muito a falar conosco e a iluminar a nossa vida hoje. Então eu pego o texto de Isaías, que eu repito, foi escrito numa época para um povo, ou seja, ele é histórico, e esse texto, se lido no espírito que foi inspirado, que foi escrito, esse texto ele é transposto para hoje, para o momento presente. Então ele continua falando. Agora, existe também uma regra para eu transpor esse texto. Não é eu achar uma coisa do que Isaías falou e trazer para agora. Então não é o meu critério. A exegese tem o seu critério próprio, o seu método de ser feito. E a igreja valoriza isso e a igreja propõe isso, né, na maneira como ela lida com o texto sagrado. Só que embora a gente fale ali de sentido literal e sentido espiritual, o Catecismo da Igreja Católica ele nos fala que o sentido espiritual, na verdade, ele tem 3 dimensões. E aí, eu vou até te mostrar aqui, você vai acessar depois no material. É como se fosse uma casinha. O sentido literal é a base, é o chão, é o solo onde toda leitura tem que estar fundamentada. É aqui. E o sentido espiritual são essas colunas que se levantam,
né, na interpretação do texto sagrado. Então nós falamos em sentido espiritual de forma geral, tipo, é a coluna, é o sustento da casa ali. Mas na verdade são três sentidos espirituais que nós encontramos aqui. E o catecismo vai usar, para essa realidade do sentido espiritual, uma linguagem que parece assim, ser difícil de ser entendida, né? Você vai encontrar a palavra sentido alegórico, depois sentido moral e por último sentido anagógico. Então são termos com os quais nós não estamos muito acostumados. Então a gente fala em sentido espiritual a partir dessas três colunas, ou essas três dimensões. Nós vamos explicar cada uma delas já já. Só queria voltar num ponto aqui que é muito importante. E eu queria tomar com você, para demonstrar esse ponto, a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 15. Na segunda parte do versículo 15. Veja só o que está escrito aqui. São Pedro está escrevendo, São Pedro tem duas cartas, é o apóstolo, né, chefe do colégio apostólico, o primeiro papa, e ele diz a respeito das cartas de São Paulo. São Paulo vem depois dos apóstolos, vem depois da ressurreição de Cristo, e é o grande apóstolo juntamente com Pedro, que nós celebramos as duas colunas da igreja. Mas Pedro vem primeiro, Paulo vem depois. E no tempo de Pedro, já começa a chegar nas comunidades cristãs os textos, os escritos de São Paulo. E olha que bonito que Pedro fala a respeito de Paulo. 2 Pedro 3,15. Paulo vos escreveu segundo o dom de sabedoria que lhe foi dado. Então São Pedro reconhece que Paulo tem um dom de sabedoria, que os seus escritos são importantes para a igreja. Por quê? Porque são inspirados pelo alto. Esse é o primeiro ponto. A palavra de Deus, a palavra inspirada, o ensino que Paulo traz, baseado na tradição que ele recebeu, é cheio de sabedoria. Porém, olha o que Pedro diz na sequência. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala desses assuntos. Mas ele diz, nelas há, nas cartas de Paulo, algumas passagens difíceis de entender. Quer dizer, ela é palavra de Deus, ela é inspirada, ela é cheia de sabedoria, mas há algumas palavras difíceis de entender. Então, na primeira leitura não fica tão claro. E aí Pedro continua, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras. Então, a palavra de Deus, ela não é tão fácil de ser assimilada. E Pedro diz que a palavra tem um sentido, ela tem um significado original, ela tem um propósito, ela tem uma mensagem. E não é todo mundo que consegue acessar esse sentido. Ele diz, os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos, o que eles fazem? Eles deturpam, eles mudam o sentido, eles adulteram o sentido. E isso é danoso, porque Pedro diz, é para a sua própria ruína. Quer dizer, a leitura errônea, a leitura adulterada, a leitura fundamentalista, mal intencionada da Escritura, destrói a vida de quem a faz e, infelizmente, vai destruir também os que ouvem a pregação, o ensinamento dessa pessoa. Então, São Pedro deixa muito claro aqui 2 pontos, que a palavra é inspirada, ela é a sabedoria de Deus, mas ela não é fácil de entender. Captar o sentido não é algo tão fácil. Então, é preciso olhar o texto a partir do sentido literal, entender o contexto histórico, por que escreveu, para quem escreveu, como escreveu, em que circunstâncias escreveu, motivado pelo quê, e depois entender a motivação, o sentido espiritual desse texto. E aí, nós vamos falar dos 2 sentidos como se fosse o corpo e a alma. Então, o sentido literal é o corpo, é a estrutura, é a ossada, né, da palavra de Deus, e o sentido espiritual é a vida, é a alma. A alma sem a qual
o corpo, o texto, a letra pela letra, não tem significado. Então, nós olhamos o corpo e a alma como duas realidades distintas, mas não separadas. Porque quando se separa o corpo de uma alma, o que você tem? Um cadáver, um morto. E na Bíblia é a mesma coisa. Se você pegar só a Bíblia na sua literalidade, você mata o texto. E se você querer tirar apenas o aspecto espiritual, sem considerar o solo histórico, literal do texto, você também deturpa a Escritura. Então é o todo, é o corpo e a alma, é o sentido literal e o sentido espiritual que nos dão a entender o significado verdadeiro das Sagradas Escrituras. E aí nós vamos entrar nos 3 pontos, nas 3 colunas do sentido espiritual. Qual que é a primeira coluna? É o sentido alegórico. O que isso significa? Eu estou aqui com o Antigo Testamento nas minhas mãos. São 46 livros. Começaram a ser escritos lá nos dias de Moisés, há uns 1200 a.C. E o Antigo Testamento possui 4 grupos de livros: o Pentateuco, os livros históricos, os livros proféticos e os livros sapienciais, ou de sabedoria. Beleza, isso tudo faz parte da estrutura da Bíblia. Aí eu encontro lá, por exemplo, no livro de Êxodo, elementos que fazem parte da história de Israel, da cultura de Israel, da religião de Israel, porque, claro, o Antigo Testamento é a história de Israel com Deus. Mas, como cristão, eu preciso olhar para esses elementos não como quem olha para um livro de história, por exemplo, de um outro país. Eu sou brasileiro e estudo a história da França. Eu falo, que bonita a história da França, mas a história da França não tem nada a ver comigo. Não. Nas Sagradas Escrituras, quando eu olho para a história de Israel, eu preciso encontrar algo que tenha a ver comigo como cristão, como igreja. Não importa que foi escrito 1000 anos antes de Cristo, e eu estou a 2000 depois de Cristo. Não importa, portanto, que o texto tenha 3000 anos. Se está na palavra de Deus, tem alguma coisa a falar com você. Tem alguma coisa a falar comigo. Mas você fala, o quê? Eu não sou judeu, eu não sou circuncidado, eu não tenho nada a ver, eu não morei, eu não convivi com esse povo. O que essa palavra tem a ver comigo? Tem tudo a ver com você. Por quê? Porque a Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento, tem como centro, tem como fio condutor a aliança de Deus com os homens, que se dá em Cristo Jesus. Então todo o Antigo Testamento, embora explicitamente não fale de Jesus, visto que a sua encarnação encerrou o Antigo Testamento e abriu o novo e eterno tempo, a nova e eterna aliança, mas aquilo que foi escrito no Antigo Testamento tem a ver com a vinda dele. E se ele é o motivo da nossa vida, da nossa existência, da nossa salvação, então por causa dele tem a ver conosco. Então eu posso ver, por exemplo, na figura de Moisés, que abre o Mar Vermelho e faz o povo atravessar a pé enxuto, uma figura de Cristo, que passou não pelo Mar Vermelho, mas passou pela morte e ressuscitou, e assim abriu um caminho de salvação, nos tirando do Egito, ou seja, do pecado, das trevas, e nos colocando no caminho, não de uma terra prometida, mas no caminho do céu, a nossa pátria definitiva. Então eu vejo em Moisés uma figura de Cristo, um tipo de Cristo. Eu vejo no Mar Vermelho a morte que foi atravessada ao meio por Jesus que ressuscita. Nós vemos, por exemplo, usando ainda o livro do Êxodo, o momento em que o povo quer comer e está murmurando porque está sofrendo, e Deus manda cair uma semente do céu, o maná. Com aquele maná eles fazem pão, com aquele maná eles fazem uma espécie de umas tortas, uns bolos. Aquele era o pão de cada dia do israelita, de modo que ele não podia juntar o maná de um dia para o outro, porque estragava. Ele tinha que confiar em Deus dia após dia. Esse maná que caía do céu, esse pão que caía do céu para Israel no Antigo Testamento, nosso Senhor Jesus Cristo vai falar dele lá em João 6, dizendo que os israelitas não comeram o verdadeiro pão do céu, porque o verdadeiro pão do céu é ele,
que veio de Deus para trazer vida ao mundo, e que esse pão do céu ele vai dar como sua carne na Eucaristia. Ele diz: o pão que eu hei de dar é a minha carne, e a bebida que eu hei de dar é o meu sangue. E Jesus diz claramente para os judeus: os seus pais lá no deserto não comeram o pão do céu, porque o pão do céu sou eu. O pão do céu é a Eucaristia. Então Jesus olha para o maná como uma figura alegórica, como um tipo do quê? Dele mesmo, que é o pão da vida, que se nos dá na Eucaristia. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 4, de outra passagem do Êxodo, que o povo reclamava de sede, e Moisés bateu com a rocha, com a vara naquela rocha, naquela pedra, e daquela pedra saiu água e o povo bebeu. O apóstolo Paulo diz assim, que a rocha verdadeira, da qual sai a água verdadeira, é Cristo. Então Cristo já acompanhava o seu povo lá no Antigo Testamento e lhes dava de beber. Gente, lá na cruz o soldado rasgou o lado de Jesus e do coração de Jesus saiu sangue e água, João 19:34. Então aquela pedra que o Moisés feriu com o seu cajado é um tipo, é uma figura alegórica do quê? Do coração de Jesus, do qual sai sangue e água. Sai um rio de água viva. Então eu olho para o antigo, seja para uma pessoa, para um evento, para um objeto, para um rito, para uma lei, e eu tento encontrar o que de cristão está ali escondido, apontando para o Novo Testamento. Vou te dar um outro exemplo. Lá no livro de Números, no capítulo 21, se diz que as serpentes começaram a picar os israelitas que estavam murmurando e começaram a morrer e foram suplicar a Deus, e o Moisés clamou, intercedeu a Deus, e o Senhor mandou Moisés fazer o quê? Fazer uma serpente, uma estátua de uma serpente de bronze, e pendurar aquela serpente sobre um pau, um mastro, e aquele israelita que olhasse para a serpente de bronze, lembrasse ali do Senhor, seria curado, mesmo que picado não morreria. A gente sabe desse texto, lá em Números, capítulo 21. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, 14, Jesus disse assim: do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado da terra. Então, aquele pau levantado por Moisés, Jesus viu nele o quê? Um símbolo da sua cruz. Quer dizer, é uma figura alegórica, é um tipo da sua cruz. E aquela cobra de bronze, e a gente sabe desde o Gênesis que a cobra ali figura como maldição, o pecado original, capítulo 3 de Gênesis, a cobra que era o símbolo da maldição, na verdade torna-se um símbolo de Cristo, que se fez maldição por nós. Gálatas 3:13. Ele assumiu a nossa maldição, o nosso pecado, para nos libertar da maldição. Então, a serpente levantada no deserto, para a qual o judeu olha, é um símbolo de Cristo. E aqueles que olham para o crucificado, aqueles que creem em Jesus, morto, ressuscitado, obtêm a salvação. Então, esta relação do antigo com o novo é aquilo que nós chamamos de sentido alegórico. Então, quando você vê um juiz no Antigo Testamento, um rei, um profeta, um sacerdote, nessas pessoas você vai encontrar elementos da vida de Cristo. Por exemplo, a carta aos Hebreus diz que Abel, que foi morto injustamente pelo seu irmão e derramou sangue inocente, ele é uma figura de Cristo, que foi morto pelos seus irmãos, os judeus, que foi morto por nós injustamente. E a carta aos Hebreus diz que o sangue de Jesus clama com mais eloquência do que o sangue de Abel. Então Abel é um tipo, é uma figura alegórica de Jesus. No livro do Gênesis nós temos aquela passagem conhecida da Arca de Noé. A igreja, os padres da igreja viram naquela arca um símbolo da própria igreja. Porque no dilúvio do mundo, nesse mundo que vai se destruindo, a salvação está garantida para aqueles que estão na casa de Deus, na arca de Deus. O próprio São Pedro, na sua carta,
na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20 e 21, vai dizer que aquela água do dilúvio que lavou o mundo é um símbolo da água do batismo, que lava-nos do pecado e da condenação. Então não foi a igreja que inventou os critérios para fazermos essa leitura alegórica, foi o próprio Novo Testamento. Quando, por exemplo, Mateus, no capítulo 21, 22, 23, pega o texto de Isaías 7,14 e diz que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe porás o nome de Emanuel. Mateus olha para um texto do Antigo Testamento, de Isaías, 700 anos antes, e pelo Espírito Santo, Mateus interpreta que aquele texto se referia à virgem, que é a Virgem Maria, e ao filho dela, que é o Emanuel, o Deus conosco. Então foi Mateus quem enxergou na profecia de Isaías a Virgem Maria e nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa leitura alegórica, esse sentido alegórico que eu capto, que eu busco no texto, lá na literalidade dele, trazendo a mensagem espiritual, é a própria Escritura que faz. E a igreja se apropriou dessa metodologia que já está presente no Novo Testamento e já havia também na tradição judaica, e coloca como uma das maneiras de entendermos o significado profundo do texto bíblico, trazendo para hoje, trazendo para o nosso momento. Agora, em relação ao segundo sentido espiritual, que é o sentido moral, nós precisamos ter bastante cuidado aqui, porque senão nós passamos do Novo para o Velho Testamento, quer dizer, nós retrocedemos no nosso caminho de relação com Deus. E isso é algo muito comum no meio protestante, como vocês vão acabar vendo. Então, o que é o sentido moral? O sentido moral, ele é olhar para um texto da antiguidade, seja do Antigo ou do Novo Testamento, que tem, como eu falei, um contexto histórico, uma época, um costume, um povo, uma tradição, e ele é uma palavra de Deus, é uma resposta de Deus, é uma luz de Deus para aquele povo daquele momento, mas é preciso olhar para esse texto tão antigo e dele extrair algo para o meu tempo, para a minha cultura, para a nossa vida, para o nosso momento de igreja, de sociedade, de família, hoje. Porque muitas coisas, por exemplo, que estão escritas no Antigo Testamento, já não serviam mais no Novo, que dirá no nosso tempo. Então, com a igreja nós fazemos essa leitura, nós pegamos um texto lá da Antiguidade e trazemos para hoje. Então, o que eu devo tirar de bom para viver conforme a vontade de Deus dessa passagem hoje? Então, vou dar, por exemplo, alguns exemplos aqui para vocês. Lá no Antigo Testamento, você sabe que o judeu guarda o dia sagrado, que é o sábado, que foi instituído pelo Senhor na tradição religiosa de Israel. No Novo Testamento, nós percebemos que o próprio Senhor Jesus já mexe com essa estrutura, e o embate de Jesus vai ser com 3 instituições de Israel: a lei, o templo e o sábado. E ele vai dizer, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus é julgado pelos judeus por estar colhendo espigas de trigo em dia de sábado, por curar pessoas no sábado. E Jesus falou, vocês estão presos a um dia, né? Às prescrições de um dia. E essa questão vai ser mudada. E o Novo Testamento, com a ressurreição de Jesus, com as aparições de Jesus, com o Pentecostes todos no domingo, com a celebração da missa no domingo, por exemplo, Atos 20, versículos 7 seguintes, o próprio domingo aparecendo em Apocalipse 1:10, sendo nominado de Dia do Senhor, isso faz com que a igreja deixe um texto do Antigo Testamento, que é a guarda do sábado, e passe a guardar um outro dia, que é o dia da ressurreição, que é o dia do domingo, o dia do Senhor. E é assim para todos os cristãos, exceto algumas correntes, como os adventistas, por exemplo, que ainda observam o sábado como os judeus. Mas veja, dentro do sábado, para um judeu ser fiel, não era apenas para lembrar de Deus naquele dia e cultuá-lo, mas ele estava proibido de qualquer trabalho. Então, se um judeu desse mais do que 1000 passos no sábado, ele já estaria pecando. Então,
se um cristão lê um texto desse no Antigo Testamento e ele não tira o sentido moral desse texto, ele vai achar, lendo ao pé da letra, literalmente, que essa prescrição, que essa ordenança para os israelitas daquela época vale para hoje. E ele vai contar, por exemplo, quantos passos ele vai dar num dia de sábado. Isso não faz sentido. Um outro exemplo, o Antigo Testamento proíbe que o marido se aproxime da mulher, que sequer toque na mulher se ela estiver no seu ciclo menstrual. Porque na concepção deles naquele momento a mulher estava impura e ela devia se afastar. E se o marido se aproximasse dela, ele se tornaria impuro do mesmo modo. A gente vê, por exemplo, o rigor deles com um enfermo, uma pessoa com lepra. Claro, a lepra era contagiosa, mas eles encaravam a lepra como se fosse um pecado da pessoa. E não era só questão de pegar uma doença, mas de contrair uma maldição. E como essas pessoas iam ser curadas, como essas pessoas iam ser tratadas à distância, à margem. Então, o próprio Jesus já começa a tocar, a curar os enfermos no seu tempo, trazendo-os para o meio, tirando-os da margem. Na história da igreja, por exemplo, São Francisco fez um excelente trabalho de misericórdia, de caridade, convivendo com os mendigos, com os leprosos, beijando-lhes as chagas. Então, textos que naquele momento significavam algo para aquele povo, depois perde o seu sentido. Lá em Atos 10, nós encontramos Pedro tendo uma visão e o anjo dá para Pedro ali um cardápio com várias carnes de animais que os judeus não podiam comer. Por exemplo, a carne suína. Eles não podiam sequer cultivar porcos, que dirá comer a sua carne. E aí Pedro diz assim, como judeu, eu não posso comer. E aí Deus fala para ele, come, mata e come. Ele diz, eu não posso. Deus fala, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Então essa observância de comer ou não carne de porco, que era uma coisa da tradição judaica, no Novo Testamento já não tem mais sentido. É o próprio Senhor quem muda a prescrição. Claro, continua lá na palavra do Antigo Testamento, mas o modo como eu leio esse texto agora modificou. E eu repito, não é o meu critério que vai me fazer interpretar o texto, mas é o critério, quer dizer, o sentido moral dado pela igreja, que vai fazer olhar para esse texto de uma maneira diferente. E aí você vai encontrar, por exemplo, textos no Antigo Testamento que proíbe o homem de cortar a barba, que proíbe o homem de cortar o cabelo de forma arredondada, como, por exemplo, as tonsuras dos frades, dos franciscanos. Isso tudo está na Bíblia. A Bíblia, por exemplo, no Antigo Testamento vai dizer que se te baterem numa face, você precisa bater também na face da pessoa. Olho por olho, dente por dente. Tal qual te fizeram, tal qual você tem que fazer. A lei do tal, do talião. Jesus falou, não é assim não. Se te baterem numa face, você tem que oferecer a outra. Então Jesus ele não está dizendo que a Bíblia está errada, mas que a compreensão daquele texto, naquele momento histórico da antiguidade, nele, em Jesus, na nova aliança, tem um outro significado. Se você pegar, por exemplo, Mateus 5, 6 e 7, por 6 vezes você vai ver Jesus dando um novo sentido à palavra do Antigo Testamento, em relação ao ódio, em relação ao adultério, em relação a zombar do irmão. Então o próprio Jesus já faz uma correção. A verdadeira interpretação, a perfeita interpretação da Sagrada Escritura. Então é Jesus quem diz o que é e o que não é. Então quando você vai ler o Antigo Testamento, você precisa pegar o óculos do Novo Testamento, o óculos de Jesus, porque aí você vai ter a visão exata, o entendimento correto daquilo que Deus quer falar. É como quando você vai assistir, por exemplo, um filme em 3D no cinema. Sem aquele óculos específico, você não vai ver as coisas com a mesma clareza. Mas quando você coloca o óculos 3D, a realidade vai ser aproximada de você. Então, para entender o que o texto quer dizer quanto ao meu modo de viver hoje, por exemplo, em relação aos mandamentos, e as prescrições que estavam presentes na lei do Antigo Testamento, que eram 613, eu preciso do óculos 3D do Novo Testamento, oferecido por Jesus. E aí,
quando nós, fora da Igreja Católica, olhamos para os irmãos separados, nós percebemos cada absurdo. E aí você vai ter uma igreja que proíbe de comer carne de porco, que proíbe o uso, por exemplo, das mulheres cortarem o cabelo, e tantas outras doutrinas e práticas que eles vão criando. Por quê? Porque eles vão para o texto do Antigo Testamento no sentido literal apenas, como se Deus estivesse falando com eles, como se eles fossem judeus lá na Antiga Aliança. E isso está completamente errado. Você tem, por exemplo, no Antigo Testamento, algumas promessas de bênção para o fiel. Então, se você for justo, se você pagar o seu dízimo, se você guardar a aliança, você não vai adoecer, você não vai ter problema de dinheiro, você vai prosperar. Essa era uma concepção que o judeu tinha no Antigo Testamento. E aí o protestante pega esse texto e traz para hoje. Mas veja só, o judeu que pensava assim, ele pensava porque ele achava que não tinha céu, não tinha vida após a morte. O céu para um judeu era o quê? Era ter propriedade, ter bens materiais, era ter uma grande saúde, uma boa saúde. E aí se uma pessoa morresse cedo, uma criança, um jovem, os judeus olhavam para aquele que morreu cedo como amaldiçoado. Olhavam para a família como amaldiçoada. E a questão também dos filhos. Então, era preciso ter uma grande descendência, de modo que quem não podia gerar era tido por amaldiçoado. Mas na cabeça do judeu no Antigo Testamento, veja, eles ainda estão recebendo a revelação. O processo é gradual. A revelação ela vai se consumar em quem? Em Jesus. No Antigo Testamento, as coisas não estão totalmente claras, eles estão engatinhando, eles estão tateando. Então, para eles, a vida com Deus era isso, era dinheiro no bolso, era saúde, filhos, descendência. Por quê? Porque eles não acreditam no céu. Pode ver que o Antigo Testamento quase não fala no céu. Quem revela o céu é nosso Senhor Jesus Cristo. Quem revela a imortalidade da alma, a questão do inferno, a questão do céu, é Jesus. Antes eles não conheciam. Então, para eles, o céu era na terra. Aí o protestante, numa leitura apenas literal, fundamentalista, sem tirar o sentido alegórico que já vimos, sem tirar o sentido, por exemplo, moral que estamos vendo, ele pega um texto que está na Bíblia, de fato, mas ele força esse texto a falar algo hoje, que o texto não está falando. Porque, por exemplo, se você olhar por essa ótica para Jesus, pegando esses 3 critérios judaicos, Jesus foi o maior amaldiçoado que teve, porque ele morreu sem ter onde reclinar a cabeça, ele não tinha bens materiais, nasceu pobre numa manjedoura, a oferta que os seus pais fazem no templo é a mais baratinha, a mais pobrezinha de todos, da rolinha ou do par de pombinha. Ele vai ser sepultado numa sepultura emprestada por um homem, que era seu seguidor, seu discípulo. Jesus morreu cedo, morreu da pior morte que tinha, então ele era considerado também um amaldiçoado, e Jesus não se casou e não teve filhos biológicos, portanto não deixou descendência. Então a teologia da retribuição, que está tão presente no Antigo Testamento, cai por terra em Jesus. E a gente encontra um exemplo, por exemplo, dela, lá no cego de nascença de João 9. Perguntam para Jesus, quem pecou para esse rapaz nascer cego? Jesus falou, nem ele nem seus pais. Nem ele nem seus pais. Então na cabeça daqueles judeus ainda estava presente a teologia da retribuição. Mas Jesus quebra esse paradigma. Jesus dá um novo sentido à Escritura, ao sentido da vida, ao sentido da doença, ao sentido da morte, ao sentido dos bens materiais. Então a leitura ela não pode ser só literal, ela tem que ter o sentido alegórico, ela tem que ter o sentido moral. Veja a importância disso. E quando nós não temos isso, nós caímos naquilo que a igreja chama de leitura fundamentalista. Por exemplo, tem ditos cristãos, né, como os testemunhas de Jeová, que proíbem a transfusão de sangue, que tem o sentido de você salvar a vida de alguém, porque eles vão interpretar a partir de Gênesis que a vida do homem está no seu sangue. Então, essas coisas fazem parte do universo protestante, mas muitas vezes entram no nosso universo católico também por ignorância da nossa parte, por não sabermos ler a Bíblia do modo como a nossa igreja nos ensina a ler a palavra.
E por último, nós temos no sentido espiritual aquilo que nós chamamos de sentido anagógico. O que é isso? É a revelação do caminho que precisamos percorrer nessa terra para chegarmos no céu. É olharmos para as realidades da Bíblia, seja do Antigo ou do Novo Testamento, e encontrarmos ali sinais claros daquilo que vamos viver ou possuir com Deus na eternidade. Por exemplo, lá na carta aos Hebreus, a partir do capítulo 7 até o versículo 10, vai se falar muito do sacerdócio, da liturgia, do culto a Deus. E ali a palavra vai falar de como a tenda do Antigo Testamento foi feita, como o templo foi feito, o que tinha dentro do templo, os pães da proposição, a bacia de bronze, como o sacrifício era feito, as vestes do sacerdote. É belíssima. E tudo aquilo está retratando aquela realidade que a gente encontra no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, no livro do Levítico. Mas ali no Novo Testamento, quando se menciona essas realidades históricas da liturgia de Israel, vai falar que, na verdade, há um templo no céu. Por exemplo, vai dizer que o sumo sacerdote, ele passava pelo véu do templo ali dentro do templo de Israel, e ele saía do santo para o santo dos santos, aquela parte sagrada. E aí o escritor de Hebreus vai dizer que o sumo e eterno sacerdote é nosso Senhor Jesus Cristo, e que foi passando pelo véu do seu corpo e do seu sangue que ele entrou no santo dos santos, que é o céu. Hebreus 7:25 diz que o nosso sumo sacerdote está lá no céu, intercedendo por nós. O sacerdote entrava uma vez por ano, o sumo sacerdote, mas a palavra vai dizer que Jesus entrou de uma vez por todas no santuário dos céus, e de lá ele intercede por nós como nosso advogado. Gente, isso é maravilhoso. Por exemplo, Jesus vai dizer que no céu não vai ter casamento, porque os homens serão como anjos. E a doutrina da igreja, e aí na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, no Evangelho de Mateus 19, vai dizer que o casamento entre um homem e uma mulher é um sinal do casamento de Cristo com a igreja. Então, assim como marido e mulher são um, Cristo e a igreja são um. Então, o sinal material, visível, terreno do meu casamento, e eu trago aqui uma aliança no meu dedo da minha união com a minha esposa, é uma revelação de Deus para o caminho que toda a igreja está percorrendo para as suas bodas, para o seu casamento com o Senhor. A Bíblia começa falando do casamento de Adão e Eva e termina falando do casamento de Cristo e da Nova Jerusalém, que é uma imagem da igreja. Isso é tão bonito. Por exemplo, a vida de um celibatário, de um sacerdote, de uma religiosa que é fiel ao seu chamado, à sua virgindade. E Jesus falou disso em Mateus 19, que há pessoas que se fazem incapazes da vida familiar, se fazem eunucos pelo reino de Deus. E Jesus disse, quem tiver ouvidos ouça, só quem Deus dê a graça vai entender essa palavra. Esses irmãos, como Paulo foi, totalmente dedicado de corpo e alma, abriu mão de uma família para ser de corpo e alma dedicado ao Senhor. A vida desses irmãos, aqui na terra, está falando para a gente da nossa vida lá no céu com o Senhor. Hoje eu sou casado com a minha esposa, eu sou dela e ela é minha, mas no céu nós seremos, eu e ela, inteiramente do Senhor. Como agora um sacerdote, um consagrado, leigo, religioso, não importa, é totalmente dedicado ao Senhor. Então isso é o sentido anagógico, é olhar para as realidades desta terra, das realidades da igreja, já com um olhar de eternidade. Aquilo que isso está falando para mim a respeito do céu. As coisas materiais como sinal das coisas sobrenaturais. Então veja só, nós temos na Bíblia um sentido literal, que é a base de tudo, e um sentido espiritual. Nesse sentido espiritual nós temos 3 colunas. O sentido alegórico, o sentido moral e o sentido anagógico. No sentido alegórico, nós temos o quê? Nós temos a questão da virtude da fé. O que eu preciso crer desse texto? Por exemplo, lá do Mar Vermelho, eu vou trazer para a paixão de Cristo, para a vitória de Cristo sobre o pecado, que nos tirou não do Egito,
mas do reino das trevas. Então, essa passagem, no sentido alegórico, vai fortalecer a minha fé, o que eu devo crer desse texto. Então, eu extraio uma mensagem de fé no sentido alegórico. Já no sentido moral, a questão já não é mais sobre o crer, a questão da fé, mas está ligado à virtude da caridade. Ou seja, como eu vou viver essa palavra para amar a Deus e para amar ao próximo. E no terceiro sentido, que é o anagógico, nós estamos falando do quê? Da virtude da esperança, das realidades que virão, o céu, depois da minha morte, a minha união total e definitiva com o Senhor na glória. Então os três sentidos estão ligados às três virtudes: a fé, a caridade, quer dizer, a vivência dessa fé na prática, amando a Deus e amando ao outro, e o que eu devo esperar de Deus em relação aos bens eternos, a virtude da esperança. Então, no sentido espiritual, eu tenho que buscar essas três realidades quando eu faço o estudo, a leitura da palavra do Senhor. Agora, quando eu não tenho essa compreensão do modo como ler a Bíblia, quando eu não parto do seu sentido literal e eu não vou degrau além para o sentido espiritual, captando uma mensagem de fé, de caridade e de esperança, os três sentidos que nós vimos, e eu não sei distinguir Antigo Testamento de Novo, eu não sei distinguir um livro histórico de um livro profético, um evangelho de uma carta pastoral ou de uma carta paulina, ou os Atos dos Apóstolos de um livro apocalíptico, né, como o Apocalipse de São João, o que eu faço? Eu faço um estrago na interpretação. Eu deduzo, usando categorias minhas e de hoje, né, eu deduzo uma mensagem que, na verdade, não tem nada a ver com a intenção primária do autor, do escritor. Nem o autor divino, né, que é o Espírito Santo que inspirou, nem dos autores humanos que falaram a um povo, a uma época, numa linguagem e com um objetivo. E é aqui que a leitura fundamentalista, quer dizer, presa ao aspecto apenas literal, sem transcender no sentido espiritual, peca e promove um grande estrago. Os protestantes, como eu dizia lá no começo, pegam o álbum de família da igreja, que é a Sagrada Escritura, e tentam dar significados e valores a partir da cabeça de cada um. E isso é um engano, isso é uma coisa assim abominável. E nós vamos ver que isso, inclusive, foi alertado pela própria palavra. Nós já vimos São Pedro falando das passagens de Paulo, que eram difíceis de ser entendidas, e que espíritos pouco fortalecidos ou ignorantes deturpavam os textos para sua própria ruína. E o mesmo São Pedro, né, na segunda carta, no capítulo 1, no versículo 20, vai dizer o seguinte, 2 Pedro 1, 20. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Veja, eu não posso interpretar a Bíblia a partir do meu livre exame, da minha pesquisa. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro individual. A Bíblia é um livro coletivo, comunitário, é o livro da igreja. Ele nasceu no povo de Israel, na tradição de Israel. Ele nasceu na igreja cristã, na tradição da igreja. Ele é feito pela igreja e para a igreja. E aí, Pedro continua, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Então, no texto bíblico há uma inspiração. Deus inspira pelo Espírito. Mas o autor humano ele teve uma intenção primária, originária ao escrever. Eu não posso ignorar isso. Eu não posso achar, eu não posso deduzir. Eu não posso esquecer a história de 3.000 anos. Eu não posso esquecer a história da igreja. Esquecer os primeiros que interpretaram, desde Paulo a Pedro, a Clemente, a Orígenes, Tertuliano, Clemente, e Ambrósio, e Agostinho, e Tomás de Aquino. Esquecer que tem 2.000 anos que nos separam do texto bíblico e achar que eu estou habilitado a simplesmente fechar o meu olho, orar em línguas e ter uma revelação e trazer uma doutrina nova para a igreja hoje.
Isso é uma grande loucura, isso é uma cegueira, isso é uma expressão absurda de orgulho, de prepotência, de vaidade humana. Mas essa atitude chamada livre exame da Escritura, ela é uma característica do protestantismo histórico e das suas ramificações modernas, de pentecostalismo, de neopentecostalismo. E muitas vezes nós somos tentados a entrar, e pegar esse bonde e nesse mesmo embalo. Mas isso não é vontade de Deus para nós. Então veja só, o fundamentalista, ele usa a Bíblia para justificar suas ideias. Com a Bíblia você pode justificar, por exemplo, escravidão. Com a Bíblia você pode justificar a matança de judeus. Você pode pregar o enriquecimento material em nome da fé. Você pode culpar o demônio de todos os erros e tirar a responsabilidade das pessoas e chamá-las para uma fogueira santa, para uma sessão do descarrego e dizer que está tudo resolvido. Com a Bíblia você pode perseguir homossexuais. Com a Bíblia você pode diminuir as mulheres. Com a Bíblia você pode legitimar a violência. Práticas incestuosas, você pode promover casamento entre várias pessoas. Por exemplo, apareceu uns anos atrás num jornal grande, nacional, um pastor que pegou um texto de Oséias e Deus havia dito para Oséias, é o sentido verdadeiro do texto, para Oséias pegar uma mulher adúltera e casar-se com ela. Porque Deus queria mostrar para Oséias a dor do seu coração de ser traído pelo seu povo. Oséias casa-se com uma mulher prostituída e essa mulher vai ser infiel a Oséias e Oséias vai sofrer amargamente. E Deus fala, é assim que Israel me trata. Israel se tornou uma prostituta que me trai. Aí esse pastor pegou esse texto, deturpou o sentido, procurou um casal da igreja e disse para o marido e para a mulher, o Senhor falou que eu preciso me deitar com a sua mulher e adulterar com ela. E a mulher deitou com o pastor e o marido consentiu com a safadeza do pastor. Mas a Bíblia não estava mandando adulterar. A Bíblia estava mandando Oséias, por causa de um propósito, tomar para si uma mulher adúltera. Mas esse sem vergonha adulterou o texto para promover o adultério. Isso acontece, isso tem acontecido. Por quê? Por causa da leitura fundamentalista. E hoje tem aí essas novas doutrinas aí de teologia da libertação, perdão, da prosperidade, teologia do coach, que está na moda, que coloca o homem no centro, e mesmo com palavras adocicadas e tiradas da Bíblia, tem muita gente se enriquecendo e buscando ascensão econômica com a Bíblia na mão. Nós precisamos abrir os nossos olhos e tomar muito cuidado com isso. Então basta que você tire um texto do seu contexto e sirva-se da ignorância de quem te ouve para você adulterar o sentido do texto e você enganar as pessoas. Então, a igreja ela é muito séria, meus irmãos. A igreja ela vai olhar para as ciências, ela vai olhar para a história, ela vai olhar para a arqueologia, ela vai olhar para o estudo das línguas, das palavras, para a semântica, ela vai olhar para a geografia. A igreja ela vai atrás da ciência, ela vai atrás da verdade, para quê? Para tentar oferecer para nós o melhor no quesito da interpretação, do entendimento, da assimilação do texto bíblico. Não é uma brincadeira. Quando você pega uma Bíblia como essa, com tanta nota, com tanta explicação, isso aqui está baseado nos doutores, está baseado nos santos, está baseado em Agostinho, está baseado em São Jerônimo. Isso aqui tem teologia, isso aqui tem anos, tem séculos, tem milênios de pesquisa. Não é uma brincadeira. Porque o que o Senhor confiou à igreja, ela guarda com muito carinho e ela quer que chegue intacto nas suas mãos. A igreja não fica inventando doutrina, a igreja não fica inventando moda. E a doutrina da igreja é a mesma, ontem, hoje e sempre, e é por isso que a igreja não muda. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. É claro que a Bíblia, ela possui alguns limites, às vezes aparece uma data errada, uma medida errada, um nome errado, mas isso porque os autores humanos não tinham condições de explicar com precisão científica, histórica, geográfica, tudo isso. Até porque a Bíblia não é um livro de informação, ela é um livro de formação religiosa. A Bíblia não é uma enciclopédia, a Bíblia não é um livro de ciência, tá? Então a gente tem que entender essas coisas. Por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 1, diz que a criação do mundo se deu em 6 dias.
e que homem e mulher foram feitos simultaneamente. Já no capítulo 2 diz que primeiro Deus fez o homem e depois fez a mulher. Você fala, eita, tá errado alguma coisa aqui. Não, não tem nada errado não. São dois autores distintos que escreveram a mesma história. Um acentuou a questão da igualdade do homem e da mulher, o outro da complementariedade, o homem sozinho que precisava. Então qual texto está certo? Os dois. A nossa leitura católica não vai separar o capítulo 1 do 2, ela vai abarcar o todo. No primeiro capítulo, o mundo é feito em uma semana, né, de 7 dias, 6 de trabalho e o 7º de descanso, porque quer trazer a questão do dia sagrado. O segundo capítulo já tem uma ordem diferente. Então, a igreja olha o todo. A igreja olha os 4 evangelhos e tenta tirar a mensagem total, atrás dos detalhes, atrás das datas, atrás dos personagens. Então, é uma leitura católica, uma leitura integral, uma leitura completa que nós fazemos, a partir do sentido literal e a partir do sentido espiritual, buscando a fé, buscando a caridade e buscando a esperança, ou seja, o sentido alegórico, o sentido moral e o sentido anagógico, que nos reporta para as realidades celestiais. Por último, eu quero dizer a você o seguinte, que você, enquanto pregador, não foi chamado a ser teólogo, a ser um escriba, a ser um mestre, um doutor na teologia ou na Sagrada Escritura. Essas coisas, essas ferramentas, esse tipo de trabalho com o texto bíblico, ele está assim restrito aos entendidos, aqueles que têm uma vocação teológica, uma vocação ao estudo das Sagradas Escrituras de uma maneira profissional, né? De uma maneira técnica, de uma maneira científica. Mas graças a Deus nós temos acesso ao estudo, ao trabalho, ao suor, né? Às lágrimas de tantos em 2000 anos que nos precederam e que hoje nos oferece essas coisas assim na palma da mão. Então, como pregador, você não precisa ser um especialista em exegese para pregar. A teologia, inclusive, é uma vocação para poucos, tá? O que você tem que ter? Você tem que ter uma forte experiência de Deus e você precisa ter uma formação bíblica e doutrinária mínima, uma catequese bem feita. É o suficiente para que você desenvolva o teu ministério. Agora, o conhecimento do catecismo, o estudo do catecismo, o estudo para valer de uma Bíblia de estudo como Jerusalém Peregrino, alguns materiais, como eu falei, uma chave bíblica, um atlas bíblico, é importante que você como pregador tenha. Para quê? Para que você tenha o mínimo necessário para construir boas pregações. Numa pregação de 20 minutos, você vai gastar 3 minutos, 5 no máximo, tratando do contexto histórico, quer dizer, o sentido literal, o significado de uma palavra. O resto é a mensagem de Deus para o povo. É importante aquela base para as pessoas entenderem de onde a palavra veio, como aquela palavra nasceu e como ela pode se aplicar na vida dela. Mas se a gente gastar o tempo da pregação nessa especulação, nessas considerações históricas, arqueológicas, nome de personagem, sentido de palavra, aí a gente perdeu o sentido da pregação, porque a pregação é um testemunho. Ela não é o estudo sistemático de uma doutrina, de um período histórico. Então é preciso tomar muito cuidado com isso aqui. Então a exegese, ela é para os estudiosos, para os teólogos. Agora, um mínimo de exegese, um mínimo de recurso, de ferramenta para lidar com o texto, a gente pode ter. E como eu falei, as boas bíblias de estudos já nos ajudam. E mais do que isso, hoje a gente tem, por exemplo, na internet, sites fantásticos que podem nos dar base a respeito de vários assuntos. Você tem, por exemplo, o Cleofas, do professor Felipe Aquino, seus textos, seus livros, seus vídeos. Você tem os vídeos do Padre Paulo Ricardo. Como assinante você tem acesso a muita coisa. Você tem, por exemplo, os textos do Dom Henrique Soares, que faleceu recentemente. Tem 2 blogs dele recheados de textos. Ele era um grande biblista também. Os seus vídeos, os seus áudios na internet. Então, só com essas 3 fontes você já consegue fazer assim grandes estudos sem ter que frequentar uma faculdade de teologia em 3, 4 anos e ficar muito seguro, muito certo de que está estudando o melhor que a igreja tem e preparando a melhor pregação possível, sempre partindo da oração, da unção do Espírito, mas considerando o texto com honestidade, tentando entender o que ele quis dizer naquela época
e aí sabendo transpor ele daquela época para hoje. Sabendo que há coisas que foram só para aquela época, mas mesmo nessas coisas transitórias, há alguma mensagem de Deus que eu posso trazer para a minha vida e para a vida dos meus irmãos quando prego a palavra. Então essa base é muito importante nós termos, isso é fundamental para que a gente possa ser bons pregadores com a graça de Deus.